Você já tentou manifestar algo e sentiu que nada aconteceu? Já fez afirmações positivas, colocou a tua foto no quadro dos sonhos e mesmo assim parecia que tudo te ignorava? Então, eu também já estive assim. E deixa eu te falar uma coisa, que isso não é culpa sua. A gente acha que manifestar é desejar muito aquilo. Só que quando você deseja muito algo, você está vibrando na falta. Eu trabalho como analista, com terapia. Eu pude perceber algo muito mais profundo que quase ninguém fala, que é o estado emocional de quem manifesta. Eu gosto de correlacionar tudo isso com a pirâmide de Maslow, porque ele explicou que antes de pensarmos em sucesso material, espiritual, existem algumas necessidades a serem supridas. Primeiro, você vai passar pelo nível de necessidades fisiológicas, de sobrevivência. Após isso, você vai para o nível de segurança. Depois você vai para um outro nível que é de pertencimento. E só assim você vai para o nível de autoestima e autorrealização, que são os pilares ali que você consegue manifestar com muito mais leveza. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu vou compartilhar aí a minha jornada, esse meu processo, para que te traga clareza. Voltando na base da pirâmide de Maslow, a gente encontra as necessidades fisiológicas de sobrevivência. Quando você está nesse nível, o seu estado interno, ele vibra medo e urgência. Quando a gente vai correlacionar isso à cocriação, à lei da atração, o seu estado mental ali é somente sobreviver. E é interessante porque a gente pode correlacionar tudo isso com a lei do mentalismo, que o todo é mente, o universo é mental, que a gente vai falar ali um pouco das leis herméticas. Agora pensa comigo, se o seu corpo está em tensão, o seu estômago fecha e o seu peito, ele aperta, você consegue entender que você não vai estar vibrando, o seu corpo, ele não vibra por expansão. Nesse estado aqui, o seu corpo, ele está pedindo por proteção. E aonde há proteção demais, a manifestação, ela não acontece. E levou muito tempo para mim entender, mas você não manifesta o que você quer. Você manifesta aquilo que você é emocionalmente. É muito importante você entender em que estado você está na sua jornada. Por isso que eu gosto muito desse lugar de terapia de autoconhecimento, porque é só assim que você consegue mudar. Hoje eu posso te dizer que eu consigo perceber claramente na minha vida quando eu estava nesse nível de sobrevivência. Para manifestar qualquer coisa, você precisa entender quais são as crenças que você carrega. Eu consigo entender perfeitamente que uma das crenças que eu tinha sobre o dinheiro, ela veio do meu pai. O meu pai, ele falava que o dinheiro, ele era feito para gastar, que o dinheiro você morria e ficava aí para as outras pessoas. Mas é muito louco porque o meu pai, ele ficou por muitos anos em cima da terra, precisando que outras pessoas sustentassem ele. Aí tem aquele outro lugar, né, que você some um pouquinho e aí falam assim, nossa, ficou rica, sumiu. Então você já começa a correlacionar que o dinheiro, ele é do mal, porque o dinheiro, ele afasta as pessoas. Eu cresci acreditando que o dinheiro, ele afasta as pessoas, que o dinheiro, ele era o mal, que quem acumula muito dinheiro é egoísta. Eu te pergunto, como que você vai prosperar carregando esse tipo de pensamento? E com isso já vai o primeiro ponto, que é um ponto que eu ouvia muito a Beth Russo falando, que você precisa fazer as pazes com o dinheiro. Porque se você não tiver paz com o dinheiro, ele não fica na tua vida. E aí você consegue correlacionar qual era a sua relação com o dinheiro. E correlacionando isso, você consegue, desse modo, fazer as pazes com ele. E percebendo a minha vida, eu consigo te dizer que desde pequenininha eu sempre fui muito ambiciosa. Eu me lembro assim, quando eu tinha acho que uns 6, 7 anos, eu trabalhava com meu cunhado na feira, eu ia cedo trabalhar com ele.
eu cuidava dos meus sobrinhos, eu fazia tudo ali para ter uns trocados. Só que existe uma grande diferença entre você ganhar dinheiro e vibrar na prosperidade. Tem um ponto aí. Eu só entendi isso, anos depois. Quando eu consegui o meu primeiro emprego, que era na área de recursos humanos, eu entrei nesse trabalho vibrando medo. Era aquele medo de perder, o medo de não ser boa o suficiente, medo de ser demitida. E lá, o que eu encontrei então? Situações desafiadoras que reforçavam essas minhas crenças. Então, eu encontrei pessoas difíceis, o ambiente ele era desafiador e pessoas e situações que me colocavam para baixo o tempo inteiro. E olha que louco, porque como que o universo fala com a gente? Naquela época, eu buscava respostas na minha fé. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, acredito em Deus, na espiritualidade. Só que até ali, é muito doido isso, mas até ali eu encontrava mensagens de medo. Eu me lembro que antes de conseguir esse trabalho, um líder religioso, em profecia, ele falou bem assim para mim: você vai conseguir esse emprego. A minha carteira de trabalho estava lá no altar. E aí ele falou: você vai conseguir esse emprego, mas vai ser um emprego que você vai sofrer muito. Eu me lembro muito bem disso. E ele ainda falou: eu quero ver se você vai lembrar de Deus. Naquela época, aquilo me assustou, viu? Ali eu já fiquei pensando: nossa, eu vou ir para um lugar que eu vou sofrer. E hoje eu consigo entender que aquilo só reforçou a programação mental que eu tinha. Aquela que tudo que é bom tem que vir com sofrimento. E foi exatamente assim que aconteceu. Eu passei anos nesse emprego, vivendo num modo de sobrevivência. Porque assim, eu pagava as contas, mas não vivia. Eu não tinha tempo pra mim, eu não tinha tempo pra relacionamento, não tinha tempo pra família, não tinha tempo pra nada. E não tinha dinheiro, porque o dinheiro ele era o suficiente para pagar as minhas contas, somente isso. Naquela época eu não tinha energia e nem tempo para estudar, eu apenas sobrevivia. E aí é muito louco, mas deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém percebe. O mais difícil não era viver aquilo ali, porque eu já vivia todo santo dia aquilo. O mais difícil foi sair, ter coragem de sair daquilo ali. Para pensar, quando você tá num estado de nervoso, você tá com medo, com uma insegurança, você tá nesse nível ali de sobrevivência, pensa no teu corpo. Não te dá um certo tremor, uma dor de barriga? O nosso corpo, ele vicia com a dor. Então, o mais difícil para mim não era nem estar ali, porque eu já estava ali no modo automático, vivendo um dia após o outro. O mais difícil foi sair daquilo. Eu sabia que aquele emprego, ele estava acabando com a minha autoestima, ele drenava toda a minha energia, mas ainda assim eu tinha um medo muito grande de sair daquilo ali. E é por isso que eu posso te dizer que quando você tá ali nesse primeiro andar, né? Eu brinco que você tá no subsolo ali da pirâmide, a sua cocriação, ela é limitada. Então, saindo do nível 1, indo para o nível 2, que é as necessidades de segurança, o seu estado interno, ele vibra controle e tensão. A sua vibração é buscar garantias antes de agir. E o seu estado ali com o mentalismo, com a manifestação, é bloquear o fluxo, porque você vibra medo. Medo de perder. Saindo do nível 1 e indo para o nível 2, que é o estágio ali de segurança,
Eu me lembro hoje, assim, eu consigo me lembrar perfeitamente como que eu tava. E eu posso te dizer que eu não tinha uma segurança verdadeira, não, tá? Era uma segurança ali meio até que falsa. Essa minha segurança, ela era construída em cima do medo e da culpa. Eu ainda estava nesse trabalho, mas algo dentro de mim ficava sempre pulsava por expansão. Como eu sempre fui essa pessoa de fé, eu sempre acreditei nesse poder ali da manifestação, eu pedia para Deus uma oportunidade melhor e ela veio. Tinha uma menina que trabalhava lá também nessa empresa que ela conseguiu uma outra oportunidade de trabalho numa grande rede aí do varejo de maquiagem. E ela conseguiu uma entrevista para mim nesse lugar. E aí, o que eu fiz? Eu fui novamente buscar uma orientação espiritual, claro, né? Eu me lembro perfeitamente como que foi a oração desse líder religioso. Esse já era um outro líder, tá? Não foi aquele que falou pra mim que eu ia conseguir um trabalho e que eu ia sofrer muito. Mas olha como as palavras têm poder. Ele falava bem assim, ele pegou a minha carteira. Eu lembro assim que ele pegou minha carteira e falava assim: Deus, se isso for afastar ela da mãe dela, da família dela, não dê pra ela. Você consegue me entender? Cara, eu fiquei revoltada. Eu me lembro assim que eu falava assim: como assim que ele tá orando isso? Mas, mesmo assim, eu fui na entrevista e o que aconteceu? Eu não passei. Você consegue perceber o peso dessa frase? Naquela época, eu me lembro assim que eu fiquei com medo e com raiva. Eu ficava assim: como assim? Olha essa oração que ele tá pedindo pra mim, que eu vou me afastar da minha família. Então, óbvio que eu não passei, porque eu fui para aquela entrevista carregando medo e culpa. Você consegue me entender? E hoje, assim, eu consigo perceber, até porque eu trabalhei por muitos anos nessa área de recrutamento, que não tinha a menor condição de eu passar nessa oportunidade, de eu conseguir esse emprego. Não tinha. Era assim, impossível, improvável. Agora você consegue entender porque a manifestação na minha vida naquela época, ela não acontecia. Não era falta de fé, não era falta de capacidade, não era esse negócio que a gente fica, ai, não era pra ser. Hoje eu consigo perceber perfeitamente que não era nada disso. Era porque eu tinha muito medo de crescer. Porque eu acreditava que se eu crescesse, eu ia me afastar da minha família. Eu tinha medo de ser julgada, eu tinha medo de ser vista como a metida, eu tinha medo de ganhar mais e ser rejeitada. Eu não tinha medo de dar errado, eu tinha medo de crescer sozinha. Eu não tinha medo do sucesso, eu tinha medo de não pertencer. E hoje eu consigo entender perfeitamente que não é o dinheiro que corrompe, mas a falta de consciência. E tem mais, viu? Você não perde quem te ama quando você cresce. Você perde. Escuta essa, você perde quem só te amava pequena. Eu entendi que a culpa, ela não constrói destino. A consciência, sim. Esse foi o meu maior bloqueio no nível 2, que é esse estágio de segurança. Indo para o nível 3, você vai estar ali no estágio, no andar do pertencimento. O seu estado interno, ele vai vibrar ali carência e validação. A sua vibração, ela depende da opinião dos outros e a sua relação com o mentalismo, com esse lugar ali vibracional, ela é instável. Então, depois de sair do estado de sobrevivência e ter ali um pouco mais de segurança, eu entrei no nível do pertencimento. Esse é um dos níveis mais perigosos ali da base da pirâmide. Porque é nesse nível aí que muita gente para de crescer. E pode ser que você esteja bem nesse nível. E aí você pode me perguntar o porquê.
É porque nesse estágio você passa a viver sob a opinião dos outros. E isso é muito delicado. E eu posso te dizer que eu fiquei por volta ali de uns 10 anos flutuando esses níveis entre sobrevivência, segurança, pertencimento, segurança, pertencimento, sobrevivência. Eu consigo dizer que foi ali por volta de uns 10 anos que eu fiquei nesses níveis. Eu subia um pouquinho, melhorava, caía. Eu subia um pouquinho, melhorava, caía de novo. Então eu tinha fé, mas tinha medo. Manifestava, mas me sabotava. E talvez isso esteja acontecendo com você. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você, porque é muito bom você conseguir analisar, porque eu levei 10 anos. 10 anos pra sair desses níveis. E olha que louco. Então, quando eu saí desse emprego que me destruiu, eu ainda consegui manifestar um trabalho com a remuneração menor, não é maior não, é menor do que aquele que eu tava. É muito louco porque eu brigava para um caramba para ter ali um aumento de salário. E quando eu saí, eu ainda fui para um trabalho para ganhar muito menos que aquilo. Só que eu aceitei. E por que que eu aceitei? Porque eu tinha conta para pagar. Eu ainda vibrava muito no medo e na culpa. Consigo ver que eu ainda não acreditava no meu valor. Só que esse emprego, ele foi um dos pontos de mudança na minha vida. Hoje eu consigo perceber que ali eu troquei dinheiro por tempo. Não que você não consiga ter tempo e dinheiro, tá? Mas naquela época eu só conseguia manifestar aquilo ali. Foi só aquilo ali mesmo. Então, nesse emprego, eu lembro assim que eu tinha um VR de R$10. Eu já contei sobre ele aqui. Só que nesse emprego eu tinha tempo para estudar. Porque ele tinha picos, ele oscilava, então tinha época que tinha muito trabalho, tinha época que dava uma normalizada, você conseguia sair no horário, você tinha tempo. Foi naquele momento que eu falei assim, cara, eu tenho que estudar. Hoje eu consigo entender que se eu não evoluísse internamente, eu nunca ia sair daqueles níveis. Então, eu fui ficando naquele trabalho, eu fui estudando, eu fiquei por muitos anos nesse trabalho. Mas ali eu consegui estudar, foi ali que eu fui para a segunda graduação, que eu fui cursar psicologia. E com tudo isso eu fui crescendo internamente. Até que veio uma oportunidade que ela era fora da minha área de atuação. Eu decidi me arriscar e entrei nessa empresa. Foi bom? Foi. Eu não vou falar pra você que não foi bom. Hoje eu consigo perceber que foi uma virada de chave na minha vida. Só que no nível 3 vem a grande ilusão, que é a necessidade de pertencer. E eu trabalhava numa empresa onde existia uma competição emocional. Sabe quando tem um grupinho fechado? Sabe aquele meio que um clubinho secreto? Então, era assim as panelinhas. Era aquela competição velada, aqueles olhares julgadores, com comparações constantes. Cara, por mais que eu ganhasse bem, porque eu saí para dobrar o meu salário, o VR, ele era o valor de um salário mínimo. Eu não pertencia àquele grupo. Eu via as outras meninas fazendo viagens, comprando carro, subindo de cargo. E ali eu ficava pensando, o que tem de errado comigo? Só que aqui entra uma parte que dói, porque eu tô aqui para te passar a verdade. Eu não tô aqui para ficar romantizando as coisas. Eu só entrei nesse trabalho porque ele veio de uma indicação e eu era a filha da empregada. Essa era a verdade. Eu trabalhava nesse escritório, mas eu carregava um peso invisível nas minhas costas. Um peso do julgamento.
da comparação, da diferença social. Eu carregava tudo isso aqui, ó. Você consegue entender que eu carregava um peso da necessidade de provar o meu valor o tempo inteiro? E hoje eu vejo assim que, na verdade, eu não queria pertencer a elas, mas eu queria ser aceita. Eu queria ser validada. Eu queria ser vista. E hoje eu consigo perceber, e é por isso que eu falo aqui nos meus vídeos, em atendimento, que quando você vibra na falta, o universo, ele te devolve falta. E então, o que aconteceu? Eu baixei a minha vibração. Eu me coloquei em uma vaga bem mais difícil ainda dentro dessa hold. E por que eu fiz isso? Porque eu estava viciada em provar o meu valor. Viciada em esforço. E naquela época eu tava viciada na dor. Claro que só agora que eu consigo perceber, né? Mas eu estava desse jeito. E sabe o que eu entendi perfeitamente ali? É que se comparar não é prosperar. Competições silenciosas, elas drenam, elas tiram a sua força. Quem precisa provar demais está se defendendo de si mesmo. Depois de tudo isso, o que veio? Uma outra pancada, porque quando você tá nesses níveis, o que aconteceu? Então, eu já estava nessa empresa que era bem difícil, era muito mais difícil que a outra. Eu não tinha mais tempo pra nada. Eu me lembro assim que eu saía no final de semana e tinha que estar respondendo e-mail, fazendo coisa pra chefe. Era horrível. E nesse momento, passando por todas essas situações, o meu pai, ele adoeceu. Aquilo ali me destruiu emocionalmente, porque tem esse lugar do pertencimento na família, sabe? Eu acabei entrando numa crise. Me lembro assim que eu saí desse emprego e depois que eu saí desse emprego, eu prometi pra mim mesma. Eu falava assim, eu não quero mais esse mundo do corporativo, eu não quero mais isso pra mim. Eu não queria mais viver em um lugar que eu tivesse que ficar pedindo permissão pra existir, sabe? E nessa época eu já estava finalizando a minha graduação em psicologia. Ali eu coloquei na minha cabeça, sabe? Foi muito forte, porque eu falei assim, eu não quero mais ter que sobreviver, ter que ficar provando o meu valor. Eu não quero mais ter que passar por tudo isso novamente. Sabe o que é mais louco? Porque quando eu fui cursar psicologia, eu fui cursar por conta do corporativo. Só que quando eu comecei a estudar mais, eu me apaixonei pela área clínica e ali eu queria sentido, propósito e para mim foi o meu chamado. Quarto estágio. O estágio da autoestima. Quando você tá nesse estágio da autoestima, você vibra com confiança, você age com coragem. O seu estado ali com o mentalismo é começar a co-criar conscientemente. Chegar no nível da autoestima foi uma virada de chave pra mim. E não foi assim porque, nossa, agora ficou fácil. Não foi. E foi porque eu mudei a forma de me posicionar energeticamente diante da vida. Eu não queria mais, amiga, eu não queria mais voltar para aqueles ambientes pesados que me adoeciam. E olha que louco, porque eu estava terminando a faculdade, eu não tinha mais grana nenhuma, só que eu tinha algo que ninguém podia tirar de mim, que era a minha força interna. Tem mais, porque eu não tinha nada a perder. E foi quando eu recebi uma ligação de uma proposta de trabalho que era perto da minha casa. E eu pensei, eu não queria voltar mais pro corporativo, mas eu não tinha grana e eu não tinha nada a perder. E aí eu falei, vamos lá, né? Vamos ver o que dá. Eu entrei no processo seletivo e eu vou te falar que ele não foi fácil. Ele não foi fácil não, viu? Tinha várias etapas. Teve teste, dinâmica. São aquelas etapas, sabe? Que parece que são feitas só pra te deixar mais insegura, sabe? Foram essas. Só que dessa vez era diferente porque eu tinha autoestima. Eu não precisava provar nada pra ninguém. Então, eu participei de
todas as etapas do processo e cheguei na fase final. Quando eu cheguei na empresa e eu estava indo para a sala do diretor, eu vi uma moça descendo. Ela era assim, o perfil perfeito, sabe? Sabe quando você olha pra pessoa e você acha que ela já trabalha na empresa? Sabe o que é mais louco? Porque essa menina, ela não tava na dinâmica. Quando eu participei do processo, tinha outras meninas, mas essa menina, ela não tava na dinâmica. Enfim, então, quando eu olhei aquilo ali, eu vi que a vaga já era dela, até porque eu trabalhei por muitos anos na área. Ali, eu já conheci o jogo. A empresa, ela só tava fazendo a cota do processo para justificar a contratação daquela menina. E olha como o universo, ele surpreende quando você muda a sua energia, a sua vibração. Porque eu não passei naquela entrevista. E eu fui chamada para um outro processo seletivo e eu não me esqueço, porque eu já contei aqui. Mas eu fiz um processo para uma oportunidade bem melhor numa empresa grande aí do segmento da saúde. E eu nunca vou me esquecer, porque eu fiz a entrevista com a pessoa que ia trabalhar comigo e depois eu fiz com a gerente da área. E ela falou assim, Camila, ela não tinha falado que eu tinha sido aprovada nem nada, mas ela falou assim, Camila, agora você vai ter a sua vida de volta. Isso é muito marcante para mim, porque eu não consigo esquecer essa frase. Essa frase foi muito simbólica. Foi marcante porque, assim, eu contei a minha história para ela e nisso já ia fazer quase um ano que eu estava desempregada. E quando ela fala assim, você vai ter a sua vida de volta, cara, isso me marcou e me marca até hoje. Eu consegui manifestar liberdade financeira porque esse trabalho era um trabalho 100% remoto. Eu só fui na empresa pegar o computador para trabalhar. Você consegue entender? O outro trabalho que eu fiz o processo, ele era próximo à minha casa. Esse era 100% remoto numa empresa melhor, maior, uma empresa aí gigante do segmento da saúde. Minha mãe adoeceu e minha mãe mora no interior e eu consegui ficar na casa dela. Ali eu consegui sentir que a liberdade, ela tinha entrado pela primeira vez, de fato, na minha vida. Eu consegui perceber que quando você tá vibrando no nível da autoestima, você não fica mais vibrando no medo. Você para de mendigar por pertencimento. E você não aceita pouco e não se diminui para caber em espaços pequenos. Para mim, essa é a principal diferença quando você chega nesse nível. Nesse trabalho remoto, eu vivi muita coisa boa, eu consegui conhecer outros lugares, frequentar outros lugares também que expandiram a minha consciência. Eu conheci novos restaurantes, outros lugares, mas como tudo na vida, vieram novos desafios. Quando eu entrei, essa empresa estava passando por um processo de fusão porque ela tinha sido comprada por essa gigante aí da área da saúde. E conforme essa outra empresa foi assumindo, a energia lá começou a pesar. Só que tinha uma diferença porque eu já sabia como observar as coisas. Eu estava muito mais consciente do meu dia a dia e de perceber o ambiente. Quando a energia começou a cair demais, eu não esperei. Eu não fiquei esperando a minha vibração também ir se drenando por ali. Não, eu peguei e me movi, eu não entrei na comparação, eu não fiquei ali, claro que por momentos a gente desce um pouquinho, mas eu não fiquei na vibração baixa. Eu pegava o meu japamala e fazia Ho'oponopono pra ir transmutando essa energia. Eu não me peguei mais naquele jogo emocional do corporativo. Quando eu cheguei nesse nível da autoestima, tudo começou a mudar de fato, tudo começou a mudar dentro de mim. Não porque ficou fácil, tá? Mas é porque eu deixei de negociar com aquilo que me puxava para baixo. Depois desse trabalho remoto, eu aprendi uma das maiores lições da minha vida. Quando a sua energia cai e você continua insistindo no lugar que não faz mais sentido para você, o preço que você vai pagar é sempre com a sua alma. Porque assim, eu tinha um salário bacana, eu tinha uma flexibilidade de local
Eu podia trabalhar de casa, mas o ambiente, ele tava ali numa energia muito competitiva. Eu trabalhava até tarde, eu entrava às 8 e às vezes era 9 horas da noite, eu ainda tava trabalhando. E eu consegui perceber que tudo aquilo ali já estava começando a adoecer a minha frequência. Tinha suas comparações, os seus ataques sutis, aquele lugarzinho que eu precisava me provar o tempo inteiro, até porque essa oportunidade que eu consegui era uma oportunidade temporária, e como a empresa tinha sido comprada, estava passando por uma fusão, então não dava ainda para me efetivar, e aí eu trabalhei, foi bem naquela época que, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, mas que o contrato temporário ele podia durar por 9 meses. E aí, a empresa, ela tava fazendo muito aquele jogo de eu vou te efetivar, você é boa, mas eu vou te efetivar naquele último dia, sabe? E aí ficava muito aquela energia de comparação, que você precisa se mostrar muito mais o tempo inteiro. Aquele lugar de que gostamos do seu trabalho, até porque eu fazia um ótimo trabalho, eu entrei para ser um temporário de 1 mês, e eu já tava indo ali pros seus 7, 8, sabe? Pra função que eu entrei, eu já tinha saído dali e ido para outras áreas. Enfim, eu consegui ver tudo isso a tempo e me movi. Eu participei de um processo seletivo para uma empresa grande do setor do varejo, de moda. E foi um processo, assim, muito rápido. Foi muito louco, porque, assim, em uma semana, eu fiz uma entrevista na segunda com a pessoa da consultoria. Na terça, eu fiz uma entrevista com o pessoal da área. Na quarta, eu já tinha sido aprovada. E na quinta, eu já estava lá trabalhando. Foi, assim, muito, muito rápido. Só que tinha uma diferença, porque essa oportunidade eu já não trabalharia mais de casa. Mas autoestima é isso, é você conseguir escolher paz antes do caos disfarçado de oportunidade. Porque assim, eu tava de casa, mas eu não tinha tempo pra nada, eu tava parando de trabalhar 9 horas da noite. Eu me lembro uma vez que a menina tava falando comigo, isso já era 9 horas. E eu desliguei o computador e no outro dia tinha mensagem lá, que ela falando por que eu não terminei de falar com ela. Cara, era 9 horas da noite, você entende? E por ter dado esse salto de fé, eu entendo que o universo, ele me recompensou. Quando eu cheguei nessa empresa do varejo de moda, eu vivi uma outra realidade. Ela é uma empresa de uma cultura de pertencimento. Um dos seus pilares é família. As pessoas lá, elas tinham autoestima, mas era assim, muita autoestima. Chegava a ser assim, beirava muito até a um ego inflado. Mas o que era importante é que na área ali no time ninguém ficava vibrando na comparação. Isso era muito diferente. O ambiente lá era muito gostoso. Não que não tinha trabalho, porque tinha trabalho para um caramba, era muito trabalho, mas o ambiente, ele era muito diferente. Era um lugar assim que, pelo menos com a equipe que eu trabalhei, a gente não via veneno e você podia crescer sem se perder. Era isso. E foi ali que o jogo, ele virou pra mim. Foi nesse trabalho que eu manifestei a minha primeira viagem de avião, que eu contei no vídeo aqui. Foi ali que eu entendi que eu podia mais. Foi ali também que eu fui efetivada em menos de 1 mês, porque essa oportunidade, ela também era temporária. Mas olha a diferença. Eu fui efetivada em menos de 1 mês. Eu acho que com 2 semanas, 3 semanas, eu já sabia da minha efetivação. A outra empresa estava chegando a 9 meses. Quando você vibra na autoestima, você não entra mais em disputa. Você entrega valor. E valor sempre é reconhecido. Eu vivi esse trabalho com muita gratidão. Enquanto muita gente vibrava no negativo, eu escolhia focar naquilo que eu estava construindo, que era assim, maturidade, competência, relações e presença. A autoestima, ela não é você ficar se olhando no espelho e dizendo eu me amo, não é isso não, tá? A autoestima, ela é postura, ela é vibração, ela é consciência do seu próprio valor. Só que teve um momento que as coisas ficaram pesadas, o clima ali deu uma caída, a gente tava ali num pós-pandemia. Eu não vou romantizar também, porque lá também teve fases difíceis. Só que foi ali nessa fase que eu tomei uma outra decisão importante, que foi continuar escolhendo a minha frequência. Quando eu senti... Minha amiga, quando eu senti que o ciclo estava ali se acabando,
eu não esperei e subir de nível de novo. É muito doido pensar, porque muita gente, e é por isso que eu falo do nível de segurança, muita gente tem medo de perder aquilo que já construiu. Eu aprendi uma coisa poderosa, que quando você tem autoestima, você não espera por segurança. E eu fiz exatamente isso. Eu saí daquele trabalho, foi bem delicado assim, porque eu gostava muito das pessoas. Mas eu consegui uma oportunidade muito melhor. Olha só, no outro trabalho eu tinha dobrado a minha renda. Nesse, eu mais que dobrei a minha renda. Eu voltei a trabalhar de casa. Eu saí ali de um salário do nível médio para um nível alto, conquistando assim liberdade e novas possibilidades. E não porque isso caiu do céu, tá? Mas eu entendo que a minha identidade, ali a minha identidade tinha mudado. Eu posso te dizer que ali eu não era mais uma sobrevivente. Eu não era mais uma mulher presa com medo de perder. Eu tinha me tornado uma mulher que ela é inegociável. E é aí que a mágica, ela acontece na pirâmide da vida. Quando a autoestima, ela acontece de verdade, a vida, ela começa a responder você. A energia, ela te respeita. O universo, ele te respeita. E muito mais importante é porque você se respeita. Quinto nível. Nível de autorrealização e propósito. Nesse nível, o seu estado interno, ele vibra em expansão. Você começa a criar as coisas pela intenção. E a sua realidade com o mentalismo, ela vibra alinhamento, que é igual a manifestação. Bom, pois bem, quando eu cheguei nessa nova oportunidade, trabalhando da minha casa, ganhando muito mais do que eu ganhava na outra empresa e tendo liberdade. E ali eu percebi algo profundo, porque eu senti que, de fato, o universo, ele estava me chamando para o meu propósito. Eu já tinha passado pelo nível da sobrevivência, já tinha passado pelo nível da segurança, já tinha vencido essa necessidade de pertencimento e tinha autoestima. Agora era diferente, porque eu senti que era espiritual, era algo interno, era assim, você precisa viver o seu chamado. Esse trabalho, ele me colocou diante de mim mesma, sabe? Ele me trouxe muito mais consciência, amadurecimento. Esse trabalho, ele me cobrou resiliência, ele me cobrou muita resiliência. Eu precisei enfrentar o meu ego. Ali, eu precisei aprender a ter uma postura, a falar, a me posicionar. Eu tive que bancar quem eu era. Para mim, hoje eu posso dizer que esse trabalho foi um período de lapidação, sabe? Tinha desafios, amigas? Tinha muito desafio. Tinha conflitos? Olha, mas tinha um monte. Todo santo dia tinha. Ali era uma guerra de egos diária. Esse trabalho, nossa, esse trabalho, ele era terrível. Teve momentos assim que eu te juro por Deus que eu ficava pensando em voltar pro outro, porque é muito mais fácil a gente olhar para trás do que ir para frente, né? É mais fácil você descer um degrau do que subir outro. Eu pensava assim em vários momentos em voltar pro outro, porque no outro eu tinha deixado a porta aberta. Só que esse trabalho, ele foi muito necessário na minha vida. Eu precisei de muita resiliência para continuar nele. Eu vejo assim que esse trabalho foi o que mais provou a minha força interna, sabe? Foi esse lugar de vamos ver, né? Porque a vida, ela vai testando a gente. Se eu estivesse em outros níveis ali da pirâmide, possivelmente eu teria saído, eu teria regredido, mas eu falei que eu me tornei ali, a partir dali, uma pessoa inegociável. E eu sabia muito que eu não estava ali só pelo salário. Eu estava naquele trabalho pelo meu destino. E eu conseguia ver que tudo aquilo ali estava me preparando para algo muito maior. Ali eu consegui entender que eu não fui chamada nesse mundo somente para sobreviver. Hoje eu consigo perceber que eu não estou aqui somente para sobreviver, eu também estou aqui para transformar. Eu estou aqui para falar, para inspirar, para conseguir usar a minha história como ferramenta de expansão,
Pra mim, assim, foi nesse período que eu criei uma nova consciência, que eu consegui despertar espiritualmente de verdade. Eu entendi o que muitos falam, mas poucos vivem sobre manifestação. E eu te falo uma coisa assim, coloca isso na sua cabeça. A manifestação, ela não começa de fora, ela começa por dentro. E isso que é mais difícil, então por isso que você tenta manifestar e às vezes consegue, mas perde, enfim. E talvez é por isso que a manifestação ela não aconteça ainda para você, porque é um processo interno. Então eu comecei a aplicar aquilo que eu estudava, eu comecei a fazer os Ho'oponopono, eu fazia as visualizações, eu gravava vídeos. Eu já era chamada para esse propósito e ali eu só atendi. Essa empresa que eu trabalhava, ela foi comprada por uma gigante do segmento de tecnologia. E ali a minha vibração começou a baixar de fato e eu resolvi sair. Porque se você não vigia, a sua vibração, ela cai sem que você perceba. Então foi ali que dessa vez eu falei, não, sim, eu vou viver o meu propósito. E o meu propósito é trabalhar aí com os vídeos, é atender, é conseguir despertar consciência, trabalhar com autoconhecimento. Então eu saí dessa empresa e agora eu faço aquilo que faz sentido para mim. Eu faço os meus atendimentos clínicos, gravo meus conteúdos e tô aqui abrindo meu coração e usando essa minha jornada, que ela é sem glamour, mas ela também é sem mentira. Porque eu entendo que a minha missão é construir uma comunidade de pessoas conscientes. A câmera descarregou, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o likezinho para fortalecer a nossa amizade. Compartilha com aquela pessoa que também precisa ouvir isso hoje. Vamos crescer essa nossa comunidade. Aqui eu falo de consciência, compartilho toda a minha jornada. Tem mais vídeos vindo por aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!